volta aqui com o Gazeta Entrevista. Está conosco o pré-candidato a senador pelo MDB, Márcio Bittar. Fazer uma conversa aqui já com o Márcio Bittar, falar desse momento de pré-campanha, das ações dele, do contato com os eleitores. Antes de conversar com o Márcio, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros, patrocinadores aqui. A Copserge, que é uma cooperativa de trabalhadores que faz um trabalho de grande impacto social, gera oportunidade de renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Comigo aqui o pré-candidato a senador pelo MDB, Márcio Bittar, que está encerrando um ciclo, eu diria, Márcio, porque você veio aqui há uns 2 meses atrás com essa cartilha aqui, o resgate dos valores da família, por um Acre próspero e seguro, e aí distribuiu esse material, visitou os municípios, conversou com a população. Qual o resultado disso? Primeiro, muito obrigado, Rogério, mais uma vez, por me dar essa oportunidade. Obrigado a quem nos prestigia com a sua audiência. Resultado extremamente positivo. Essa cartilha, conforme você mostrou, e nós começamos aqui no seu programa, ela diz com clareza o que é que eu penso que sejam medidas necessárias para combater a violência, que virou um flagelo no Acre e no Brasil, e também combater o desemprego, que é um problema no Brasil e aqui mais ainda. E a população, eu pude perceber nessa rodada no Estado, o que ela está ávida por escutar de quem é pré-candidato, e eu dizia aqui, mais do que nunca, essa é a eleição, mais do que nunca é necessário que cada um diga com muita clareza o que é que pensa, quais são as suas propostas, né, porque essa crise nacional, que ainda está rendendo 1000 processos, muitas pessoas estão presas, outras tantas ainda vão acabar indo pagar sua conta na cadeia, mais do que nunca, então é necessário dizer com clareza o que é que pensa. Foi isso que eu fiz ao longo desses quase 60 dias. Essa questão de dizer o que pensa. A gente está começando a ver a campanha se afunilar e já dá para visualizar que tem candidato fazendo discurso de conveniência dependendo do lugar, da ocasião. E aí, hein? É o vale tudo da política? Olha, as pessoas precisam, né, na hora certa, que está um pouco longe ainda, dar uma atenção necessária para a campanha, que é, em muita medida, conferir o que você acaba de dizer. Por exemplo, se a pessoa tiver cuidado de buscar meu programa de governo, de 4 anos atrás, que evidentemente foi fruto de anos de trabalho, portanto, coisa do meu mandato de federal, coisa de 6, 7, 8 anos atrás, vai perceber que quase tudo, a alma, o espírito do que eu digo neste documento, já estava no programa de governo. Exemplo, eu já dizia lá, só que agora, evidentemente, o tempo vai passando, você vai aprimorando. Então, por exemplo, na questão da segurança, eu venho afirmando que nós temos que ter 3 linhas de ação. A primeira é o endurecimento das leis. É preciso ter claro que com as leis que o Brasil tem, com essa frouxidão, não se resolve o problema. Nós temos uma guerra no Brasil. Hoje, as facções criminosas estão dominando quase todos os presídios e dominam boa parte de bairros de cidades esparramadas pelo Brasil. No caso do Acre, não é diferente. O narcotráfico entrou com muita violência, onde entra a droga, o narcotráfico, explode a violência. Evidentemente, Rogério, quem está nos assistindo, que a tendência deste movimento, dessas facções criminosas, é incorporar setores do judiciário, setores do parlamento, ou quem é inocente de não imaginar que já nas eleições passadas, e nessa vai acontecer de novo, muito do financiamento virá das organizações criminosas. Quer dizer, nós vamos ter candidatos bancados por organizações criminosas, e isso não é novidade, porque no mundo inteiro, o crime organizado, o narcotráfico na América Latina, em qualquer lugar do mundo, quando ele se instala, ele acaba corrompendo as autoridades do judiciário, do executivo e do legislativo. Então, como é que se enfrenta isso? Primeiro,
endurecimento das leis. Não é possível o Estado que prende na sexta-feira soltar na segunda-feira. Então, crime hediondo, assassinato, estupro, isso merece pena de morte, pena de prisão perpétua. Por exemplo, eu entendo que a pessoa que tem, pela Constituição brasileira, ela entende que o sujeito aos 16 anos está apto a votar para presidente da República, se ele tem discernimento para isso, ele também tem que ter discernimento para não roubar, não matar, não estuprar. Então tem que baixar a maioridade penal. Presídio de segurança máxima, Rogério, ele não é, isso no Brasil é uma piada. Segurança máxima é quando você prende o comando do crime organizado, você tem que cortar a ligação dele com os seus comandados. No Brasil, os comandantes do crime organizado vão para a cadeia e podem receber dezenas de visitas que não podem ser documentadas, filmadas ou gravadas. É evidente que usam isso para continuar comandando o crime de dentro da cadeia. Policial tem que ter um reforço jurídico, tem que ter um apoio jurídico. Hoje há um acanhamento já dos nossos policiais que não tem receio de agir. Tem casos no Brasil famosos, pessoas que defenderam sua vida e a vida de outras pessoas estão respondendo processo porque teriam reagido acima do normal. A questão da economia, mas porque parte da violência está relacionada ao fracasso econômico, seja a nível nacional, seja a nível local. Os jovens estão sem perspectiva, desempregados, né? O cidadão de meia idade muitas vezes está subempregado, sendo explorado e eventualmente perde o emprego, quer dizer, procura uma forma de se reinserir, não consegue. Tem que a economia melhorar. Por isso que eu dizia que são 3 pontos. O primeiro é o endurecimento de leis, né? Endurecer as leis. Muito bem, só mais uma delas, que eu que sou cristão, entendo que é um direito da vida e de defender a vida. Aquele, então, que é uma pessoa de bem, que não tem uma ficha policial, não tem uma ficha limpa, ele tem direito, em querendo, de possuir sua arma. Por mais que desarmou-se no Brasil, no governo Lula, comprando armas, e isso não significou paz. Ao contrário, explodiu a violência no país. Pois bem, é o orçamento, Rogério, porque as polícias, nossa, elas precisam ter dinheiro. Para você, hoje, por exemplo, de 100 homicídios no Brasil, 8 são elucidados, 92 não são elucidados. E isso você não resolve com política social, como quer crer a esquerda. Você resolve isso com orçamento, dando às forças de segurança a estrutura que as outras polícias já têm. Exemplo, você que trabalhou, morou em Cruzeiro do Sul. Recentemente eu estive lá, houve uma reunião para tratar da sociedade, provocada pela associação comercial. E o subcomandante disse nessa reunião que o efetivo da PM hoje em Cruzeiro do Sul significa quase a metade do que foi há 8 anos. Então, para você aumentar o efetivo, nós temos quase 17 mil quilômetros de fronteira seca no país. Então, para você aumentar o efetivo e dotá-lo de condições de enfrentar o crime organizado, é preciso de orçamento carimbado. Bom, e o terceiro ponto, Rogério, é o que você mencionou. O desemprego no Brasil já é um flagelo. São mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, fora a informalidade, que ocupa quase 32 milhões de brasileiros. Ora, no Acre, esse flagelo é pior. No meio dos jovens, que é a força que é absorvida, basicamente, fundamentalmente, é o jovem que é absorvido pelo crime organizado, chega a mais de 25%. É como você visse ali um grupo de jovens de 100 pessoas, 1/4 dele está desempregado. Então, vai no que você está dizendo. É evidente que parte deste contingente de desempregados acaba sendo aliciado pelo crime organizado. Portanto, devolver atividade econômica para o Acre também faz parte de recuperar a capacidade de devolver paz, segurança às nossas famílias. Muito bem. Me parece muito claro o seu pensamento, o seu raciocínio, muito coerente. Agora, eu quero entrar no ponto aqui da responsabilidade da sociedade em governar junto, em fiscalizar os políticos, porque no Brasil ainda se tem uma cultura de querer levar vantagem em tudo. Não importa qual é a ideologia que vai estar no poder, quem é o representante dela, o eleitor muitas vezes vê o próprio lado e somente o próprio lado diz, não, eu vou me dar bem com quem aqui? Quem é que vai me oferecer mais vantagem? E até na hora do voto. Então, será que a sociedade vai assimilar o seu discurso, que é coerente, que é racional? Será que a sociedade vai reconhecer em si mesma a responsável pelo próprio destino? Porque essa eleição me parece uma encruzilhada para a gente escolher de uma vez por todas para onde o Brasil vai caminhar. Acho que sim. Eu, pelo menos, não só acredito nisso, como pratico. Eu, em campanha, muitas vezes
gente perto de mim, cansei de ouvir, não fale disso, não toque nesse assunto. Por exemplo, Bolsa Família, cansaram de dizer para mim, olha, não fale disso, porque quem falar de Bolsa Família vão dizer que você é contra e tal. E eu dizia, o que eu dizia? Dizia, olha, Estado que comemora que ao final de cada ano aumentou a quantidade de pessoas que dependem do Bolsa Família, não é sinônimo de sucesso, ao contrário, é sinônimo de fracasso. Sucesso é um governo que ao final de cada ano pode comemorar o aumento do emprego, portanto a diminuição do desemprego, porque não há nada mais eficiente, mais honrado, mais dignificante do que o emprego da pessoa. É um valor cristão, você trabalhar, ter seu emprego, suar, ganhar do seu próprio salário, da sua atividade, prover a si e a sua família. Eu entendo, Rogério, que essa campanha, diferente um pouco das demais, das anteriores, não vamos esquecer que o Brasil viveu o tempo de bonança. Os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, praticamente os 8 anos do Lula, as commodities brasileiras, os produtos brasileiros valiam ouro no mercado internacional, o petróleo passou de 100 dólares o barril, o Brasil é um dos beneficiados disso. Os produtos primários brasileiros, das commodities, também valeram uma fortuna no mercado internacional. Então o Brasil viveu 16 anos de bonança. Mas agora a conta chegou de uma farra feita com dinheiro público, que é basicamente, o que é o déficit fiscal? É gastar mais do que o que se arrecada. A conta agora chegou. Então, mais do que nunca, essa campanha é para dizer claramente o que se pensa. Vamos dar um exemplo. De onde vai vir o dinheiro? No caso do Acre, eu tenho minhas propostas. O Acre é pequeno, nós temos 850 mil pessoas. Então, se nós virarmos o Estado para fazer as pazes com o setor produtivo, daqui para Rondônia, liberar as forças produtivas para produzir comida, para vender através do porto de Porto Velho, nós temos cidades em Rondônia muito mais distantes do porto de Porto Velho do que nós aqui do Acre. Essa região daqui para a Acrelândia, passando para o senador Guilmar, para o lado de cá, entrando lá para Cruzeiro do Sul, está o desafio de fazer o acordo bilateral Brasil-Peru, abaixando a carga tributária entre os dois países, abaixar a carga de impostos, abaixar a burocracia para facilitar o intercâmbio, usar a Universidade Federal, o IFAC, aí até eu penso numa escola estadual de ensino técnico para preparar os jovens para o mercado. E aí sim, o que nós com eles produzimos para vender para o mundo vai gerar riqueza e renda, explorar o subsolo, enfim. Agora no plano nacional, veja, eu estava vendo uma conta agora, Rogério, para você ver o que você está dizendo, como é grave. De R$100, imagine que o orçamento são R$100 da União. Desses R$100, 51, quase 51, são gastos com o pagamento da dívida pública, que nada mais é a farra que os governos vieram fazendo desde o final do regime militar, gastando mais do que o que arrecada. Então, a dívida chegou a 4 trilhões. Então, 51% do bolo da União vai com a dívida e 29% vai com a Previdência. Ora, se não conversarmos, os candidatos a presidente, se não conversarem claramente o que é que vão fazer com esse perfil de dívida. Por exemplo, o pior não é o montante, o pior é a rapidez. Porque, por exemplo, 1/4 da dívida pública vence nos próximos dias. É impagável. Então, se os candidatos a presidente da República não falarem com franqueza, como vão fazer para mudar o perfil da dívida? Porque ela, do jeito que ela está, ela liquida com o Brasil. E todos vão ter que dizer o que é que vão fazer com a Previdência. Porque ela não foi aprovada, Rogério, mas você vai ver que não vai ter um candidato a presidente da República que não vai assumir que é uma reforma necessária. Vou te dar um dado. E por que ela tem que ser feita? Para eliminar privilégios. 2%, essa dado oficial, 2% dos aposentados da Previdência Pública brasileira abocanham 25% do total. Quer dizer, 2% é responsável por receber 1/4 de todo o valor. Sabe onde é que está isso, Rogério? No judiciário, nos políticos. Os próprios privilegiados acabam manipulando a sociedade, como colocaram a população contra a reforma da Previdência e continuam lá os privilégios para essa pequena parcela. Mas falando ainda de eleição, no caso o MDB tem o Henrique Meirelles como possível candidato. Pré-candidato. Ele esteve aqui essa semana, mas aí a gente olha para ele, quer dizer, a popularidade do governo Temer lá embaixo, ele era ministro e ele recebe o reflexo disso.
Aqui em Rio Branco, a agenda esvaziada, as lideranças, a maioria não estiveram presentes. Então, tá difícil também, né? Olha, Rogério, é uma tentativa, né? É um homem preparado, é um homem indiscutivelmente preparado. Você viu o primeiro governo do Lula como presidente do Banco Central. Não há ninguém que o desqualifique. Agora, é uma tentativa de se viabilizar. Se vai conseguir ou não, vamos deixar o tempo mostrar. Eu vou votar em alguém que se assemelha ao que eu penso, né? Se todos que estão dizendo que serão candidatos no primeiro turno forem mesmo, eu me identifico demais com um sujeito chamado Flávio Rocha. Ele é um empreendedor, eu gostaria de votar em um empreendedor. A família que construiu as lojas Riachuelo, pra você ter uma ideia, o pai tem mais de 90 anos de idade, né? E até hoje cumpre jornada de trabalho. Lógico que ele, mantendo-se a candidatura, pouquíssima chance de ir para o segundo turno. Agora, qual é o cenário? O cenário diz que Bolsonaro está no segundo turno. E falta saber quem vai com ele. O que eu posso dizer? Eu sou do MDB, eu tenho que respeitar a decisão partidária. Mas o que eu posso lhe dizer é que na área da segurança pública, o que pensa o Bolsonaro é muito parecido com o que eu penso. E independente de quem disse primeiro o quê, eu venho dizendo isso quando eu já fui candidato a governador, quando o Bolsonaro não era candidato a presidente da República. Mas não importa, o que importa é que pensamos bem parecido, né, na área da segurança. Na área de valores, família, defesa da vida, também pensamos muito igual. Na economia, é que ele ainda tem uma herança da época dos regimes militares, que eram estatizantes, quando na verdade uma das formas que o Brasil tem de abaixar um percentual da dívida pública é se desfazendo de empresas desnecessárias. Então, 160 e poucas empresas estatais que servem para cabide de emprego de político e sugar os recursos públicos brasileiros. Eu tenho que encerrar, mas eu quero que você comente o resultado. Agora, tem um candidato aí também que é meu amigo, que é o Ciro Gomes. Deixa eu falar da pesquisa da TV Gazeta. Você, na última pesquisa e na anterior, a gente percebe uma movimentação de ascensão na pontuação. Como é que você viu esses números? Não, para mim eu achei excelente. Eu confio na Delta. Às vezes me perguntam, né? Mas a pesquisa da Delta, você confia? Eu confio tanto que quando eu tenho dinheiro para pagar uma pesquisa, eu contrato a Delta. Foi ela que me acompanhou nas eleições de 2014. E eu quero lembrar que tinha institutos que davam a reeleição do atual governador no primeiro turno, elas erraram, as pesquisas foram erradas. Tinha outros institutos que me colocavam em último lugar, colocavam o meu querido amigo Bocalon em primeiro, e elas também erraram. E o Instituto de Pesquisa, que foi acompanhando par e passo, que foi o primeiro instituto que previu o segundo turno e acertou, foi a Delta, do meu amigo Francimar. Meu amigo porque tem uma boa relação com ele. Então, quando eu tenho recurso, eu contrato ele para fazer a pesquisa. Confio 100% na honestidade, né? E a TV Gazeta, que não ia arriscar o seu patrimônio, né, que é o nome, a TV Gazeta é um patrimônio, é uma marca, né, a Coca-Cola, quase a Coca-Cola do Acre, na imprensa não ia arriscar-se, né, fazer uma pesquisa de fundo de quintal. Fico muito satisfeito, eu sou o único dos 4, né, que aparecem na frente. Sou o único que não tem mandato, né, eu para visitar o Acre eu visito porque gosto, porque quero. Quando eu vou para o interior do estado, por exemplo, eu vou porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer, eu não recebo para isso. Então, estou muito satisfeito com o resultado das pesquisas e entendo, para mim, que se eu entrar no processo da campanha eleitoral oficial, ali em primeiro lugar, dividindo o pódio ali com o Jorge Viana e com o meu amigo Petecão, para mim, tá de bom tamanho. E aí, logicamente, é na campanha que as coisas vão se definir. Conversei com o pré-candidato a senador pelo MDB, Márcio Bittar. Obrigado, Márcio. Eu que te agradeço. Fiquem com Deus. Tomara que a seleção, na quarta-feira, né? Quarta-feira tem jogo. Na quarta-feira, vença bem. Um abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouco. É só um instante. Até já.